Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Spring Boot e hoje no quarto encontro a gente vai falar sobre o REST Controllers, onde que a gente vai pegar aquele projeto do encontro passado, o projeto de telefonia, dos quais a gente desenvolveu a integração de ORM com a base de dados, dos quais a gente codificou através do framework Hibernate seguindo o padrão JPA, toda o relacionamento e as classes envolvendo de acordo com aquele diagrama de classes UML que era a nossa documentação. No encontro de hoje a gente vai exatamente pegar aquele projeto e adaptar ele, tornar ele uma API REST Backend, para que a gente consiga adaptar esse projeto para ser executado na web, e aí a gente consiga tornar ele uma API REST a ser consumida por um front-end. Nesse caso, inclusive nesse encontro, a gente não vai desenvolver um front-end, uma interface gráfica para acessar esse nosso motor a ser desenvolvido com Spring Boot, essa API REST Backend. A gente vai utilizar o Postman para fazer alguns testes. A gente vai utilizar o DAO, que é o Data Access Object, que é um repositório clássico que implementa os métodos de CRUD, Create, Retrieve, que seria o Create, seria adicionar dados, Retrieve, que seria ler dado específico ou listar todos os dados, o de Update, que é para editar, atualizar dados, e o de Delete, para remover dados, no banco de dados, através do ORM, em repositório JPA, que é a interface que disponibiliza todos esses métodos necessários e automáticos para as operações de CRUDs para as nossas entidades, dos quais a gente vai desenvolver aqui. Então a gente puxa ali numa linha e ele vai entender isso como uma dessas funções de CRUD, onde que o getMapping, a flag de getMapping é o get, postMapping ele considera como um método com o verbo HTTP REST POST, e o putMapping para put, que é para atualizar, update, e o delete, que é o delete mapping para remover dados. Para esse tratamento de dados a gente vai utilizar alguns ifs, tá? A gente vai utilizar em código das próprias modules que a gente vai desenvolver, o REST Controller no caso, mas é mais interessante a gente também trazer exceptions, tratamentos de dados e também fazer esse tratamento por meio de controller advices. O objetivo então é fazer essa adaptação e executar. Aonde que eu estou no projeto, eu peguei o projeto do encontro passado, eu vou fazer uma alteração no projeto do encontro passado, onde que a gente tem no Java, as nossas models, a gente vai trabalhar só na entidade plano, tá bom? Aqui eu coloquei o long como sendo minúsculo, a gente vai implementar a classe long, tá? java.lang do long, tá? Porque é importante, a gente precisa fazer essa modificação. Se a gente tem em alguns outros locais o ID como long minúsculo, até passa, tá? Mas é interessante a gente trocar esse long para maiúsculo. Inclusive no número aqui também. Deixa eu só trocar aqui para nós. Fazer essas atualizações. Operadora. Também, classe long. Em todas elas, tá? Mas em especial na classe operadora. Inclusive para os outros atributos long que não são envolvendo simplesmente o ID. Mas é importante para a gente ter uma comunicação dos verbos e dos métodos a serem implementados nas referências, tá? Em primeiro lugar, a gente vai adaptar o nosso projeto para ele funcionar com desenvolvimento web para se tornar uma API, um serviço, um software que trabalha através dos verbos HTTP REST, ou seja, get post, que são os tradicionais, e put, patch, delete, e entre outros, que são os verbos HTTP REST. Para isso a gente vem lá no build Gradle. Você tem que cuidar, tá, a versão do JDK que você está usando. Eu estou na 24, tem que ser a mesma da sua máquina. Então, se for uma outra versão do JDK e você simplesmente importar esse projeto, você tem que fazer algumas modificações, senão você vai ter problemas de conflitos. Em build Gradle, a gente vai adicionar essa linha de implementação, tá? Aqui em dependências, tá? Em dependências, aqui, ó, implementation, tá? A gente vai fazer dessa forma, o último item de dependências. E no application properties, tá? Que vai ser aqui nos resources, a gente também vai inserir uma linha para trabalhar com
um relacionamento que é o seguinte. Para esse relacionamento entre a classe plano com operadora, quando a gente buscar dados de plano na base de dados, como elas estão relacionadas, ou seja, chave primária, estrangeira, tem essa relação de código, a gente também tem que ter uma operadora criada para buscar um plano, caso contrário, né, um depende do outro, então a gente fez essa relação aqui do empty beans tem que ser false. Vale lembrar que eu já estou com o champ executando, eu já criei a base de dados telefonia, tá bom? Então é importante que você coloque aqui todos os parâmetros corretos para executar esse projeto. Depois disso, a gente vai trabalhar um pouquinho em cima da classe plano, tá? A gente não vai fazer o relacionamento das outras classes, a gente só vai trabalhar em cima da classe plano. Para a gente usar REST Framework, a gente vai chamar o método construtor dessa classe plano em branco. Tá? Ele vai ter inicialização em branco. Você pode deixar dessa forma, tá bom? E em cima desses nossos outros valores trabalhados, a gente vai trazer alguns tratamentos de dados em cima do nome, que eu vou trazer ele como not null, ou seja, sempre quando a gente trazer esse nome como not null, a gente vai ter que importar aqui, ó, import not null validation constraints, tá? Se atente-se aos imports, tá? Para não esquecê-los. Aqui vai ser um dado não nulo, então vai ser um dado obrigatório. Ele também não vai poder ser em branco, not blank, tá? Também constraints not blank ali vai ter que ser importado. Legal. E o valor por minuto, a gente também vai colocar ele como não nulo, not null. E o decimal min é o valor mínimo a ser considerado. Então, ó, a gente importou constraints decimal min. Aonde que o seu valor é o seguinte, vamos fazer aqui a seguinte regra de negócios. Todos os planos que a gente inserir no nosso sistema web RESTful, nossa API REST, eles têm que ter um valor acima de R$ 1,49. Então, 1,49. Tá? Se for abaixo disso, ele vai ter que retornar um HTTP REST response no seu header, um código de status HTTP dizendo que não foi aceito, tá? Uma bad request. Tá. O que a gente precisa implementar aqui? Gets e sets de nome e valor por minuto. Então eu venho aqui, ó, ação de código, generate getters e setters, seleciono nome e valor por minuto e confirmo. Pronto, o VS Code já fez isso aqui para nós. Só arrumar a indentação. Essa é a classe plano que a gente precisa implementar, tá? Não se esqueça aí dos imports a serem informados. Feito isso, a gente vai criar um novo pacote. Então, lá em Model, eu vou fechar tudo isso aqui, porque eu vou vir aqui, ó, em cima de Model, clico com o botão direito, New Java Package, então ele vai autocompletar para nós. A gente vai criar um pacote chamado repositories, no plural, ponto comercial. Tirar as aspas, assim, ó. Então a gente vai ter, nesse pacote, a gente vai criar uma interface chamada plano repository. Então, model, entidade, deixa eu ver aqui, repositories comercial. Dentro de comercial, botão direito, new Java file, interface, não é classe, é uma interface plano repository. Porque dentro dessa interface plano repository, a gente vai inserir alguns dados, tá? A gente só vai dizer o seguinte, que essa public interface ela vai estender, ela vai herdar do JPA repository, tá? JPA repository, isso aqui. Então a gente faz esse import e também a gente vai traçar aqui, ó, a classe plano, que a gente vai importar também ali do comercial, e o long maiúsculo. javalang.long. São esses três, tá? Esses três imports, aliás, esses dois imports e o package que a gente não precisa esquecer. Essa interface ela vai ser em branco, porque ela só vai nos ajudar a implementar os verbos HTTP REST, que é o que a gente vai fazer agora. Dentro do pacote principal, que é o grupo, que é o ubsocial.com.telefonia. Então, aqui em cima de telefonia, botão direito, New Java Package, tá? ubsocial.com.telefonia, o nome do novo
pacote que a gente vai criar, que é o controller.commercial. Enter. Agora, dentro desse controlador, tá? Dentro desse pacote, ó, o pacote principal, java.social.com.telefonia.controller commercial, a gente vai criar uma classe chamada ou plano controller ou plano resource. E o seguinte, quando a gente usa controllers para REST, a gente geralmente usa o nome da model seguido de resource e não de controller, tá? Eu vou pegar dessa forma, vou pegar plano resource. Então, dentro do pacote .controller.commercial, commercial, botão direito, new Java file class, plano resource. E aí a gente vai colocar aqui dentro todos os métodos de CRUD que a nossa API REST vai receber de requisição e retornar como resposta em HTTP, tá bom? E aí a gente vai codificar isso tudo, tá? Que é bastante coisa. A primeira coisa que a gente vai ter que chamar o REST Controller. Então, se atente-se aos imports, tá? É muito importante que a gente não esqueça. E o mapeamento de rota, que é o Request Mapping. Que também tudo isso vai dando imports, tá? Quando eu digitar a URL ou o IP do meu servidor, o DNS ou o IP do meu servidor, na porta que ele estiver, barra plano, ou seja, com esse endpoint, com essa URI, a gente vai ter que chegar aqui nesse arquivo e trabalhar com esses métodos. A primeira coisa, eu vou criar um atributo chamado plano repository, que a gente vai importar também lá a nossa interface, plano repository. Dentro desse plano repository, tá, é um método construtor aqui. Aliás, antes disso eu vou definir aqui plano repository, tá bom? Agora sim, o construtor public plano resource, que a gente também já implementou. Dentro desse plano resource, aí sim a gente chama plano repository e o atributo plano repository que a gente tem aqui. Vou colocar dessa forma. Private plano repository, deixa eu ver o que aparece aqui só para nós. Ele não está sendo utilizado. Ok, mas a gente vai usar daqui a pouquinho. E dentro desse método construtor, a gente vai chamar aqui, agora a gente vai usar, tá? O plano repository vai ser o plano repository do parâmetro do método construtor. Ok, primeiro método, tá, que a gente vai implementar, a primeira função de CRUD é o GET, verbo HTTP REST GET, que vai ter como função o retorno, tá, a resposta com dados solicitados, ou seja, listar planos de telefonia. A gente vai ter listar planos de telefonia e também um listar plano específico, tá? Isso aí quer dizer o R, que é de read, ou melhor dizendo, de retrieve, tá? Que vale tanto para listar vários objetos ou também listar dados de um objeto específico. Primeiro, listar objetos, que é o getMapping. Então, ele trouxe bastante coisa aqui, mas principalmente isso aqui, o requestParam e o getMapping. E aqui eu vou mudar bastante, tá? Eu vou dar um Ctrl Z, getMapping, deixa eu ver se eu consigo só chamar ele. Então, eu só fiz aqui o import getMapping, tá? Dentro desse getMapping, eu vou criar um método, então, public list. Eu vou chamar uma listagem do java.util, então tudo isso vai sendo importado. Uma listagem do plano, tá? Aqui, ó, plano, que é a nossa model, que a gente também vai importando. Tem que se atentar muito bem aos imports. Esse plano aqui, a gente não vai simplesmente chamar ele de algum nome, tá? A gente simplesmente vai chamar o verbo, e aqui a gente vai retornar o plano repository find all, que é para encontrar todos os dados. Tá? Então, quando a gente digitar o IP do servidor ou o DNS, no caso a URL, barra plano, a gente vai fazer isso daqui. A gente vai retornar uma resposta em HTTP, né, o transporte de rede utilizado, com
um conjunto de dados de objetos que serão uma listagem de planos, tá? Aí a gente vai fazer duas coisas. A primeira coisa é, nesse caso, a gente fez o método de listar. Agora vai ser o de ver um dado específico. A gente vai fazer de duas formas. A primeira, sem validação. A segunda, envolvendo validação. Tá? A primeira forma, então, sem validação é mais simples. A gente vai chamar o getMapping, porém, nesse caso não vai ser o barra plano, vai ser barra ID do plano. Então a URI, por fim, vai ser o seguinte. URL do servidor barra plano barra um número, que é o ID do plano que a gente quer ver os dados específicos. Aqui a gente vai chamar também, então, public response. Aliás, vamos começar pelo simples, sem implementação. Public plano, tá, que é a nossa model. Ela vai receber aqui o get e eu depois coloco o conteúdo, tá bom? Eu vou primeiro colocar aqui para a gente. Dentro desse get, quais são os parâmetros que a gente vai trazer? O pet, é o pet variable, que é esse segundo, tá? Que a gente também importa ele, o long, maiúsculo, e por fim o id, tá? Que é, no caso é uma variável de URL do tipo long, classe long é um id, esse parâmetro. Esse parâmetro ele vai ter que ter alguma funcionalidade. Então, plano public plano daqui a gente vai retornar o plano repository.get by id, que é um método que está em desuso, tá? Ele está depreciado, mas a gente ainda pode usar ele. A gente vai fazer no método de validação algo um pouco mais complexo. Tá? E agora a gente vai fazer o método de validação, que ele também vai utilizar, claro, o getMapping. Deixa eu ver aqui, o getMapping. No caso, para essa mesma URL, a gente vai ter um erro, claro, porque a gente vai estar implementando duas coisas iguais e a gente não pode fazer isso, tá? Mas eu vou deixar comentado aqui o básico, só para a gente ir fazendo corretamente de um por um. Aqui agora a gente vai implementar public, que é o response entity, que a gente também importa, tá? Tem todos os imports aqui em cima. Vou deixar eles todos juntinhos com o pacote. Response entity, que é a entidade de resposta, vai ser do tipo plano, entidade modelo, e aí a gente vai receber um get com alguns dados que a gente vai informar. Aqui é o path variable long id também, tá? Aí aqui dentro a gente vai chamar o optional. Optional, java.util.optional ou java.util.list, que vai trazer tudo. Dentro desse optional a gente coloca a nossa model plano, tá bom? A model plano, que é tipo optional, a gente só vai colocar o nome, que vai receber o plano repository.findById, e a gente referencia esse ID. Tá? É aquele método que a gente vai buscar. Deixa eu só ver aqui se ele trouxe o optional. java.util.optional. A gente importou aqui também o optional. Ok. Na outra linha a gente vai fazer uma verificação. Se existir esse dado, a gente vai retornar a resposta com esse dado. Se não existir esse dado, a gente vai ter que mandar uma resposta de erro que não foi encontrado. A gente vai mandar uma resposta cujo status, o code HTTP, será o not found. Então, o código do 400, em específico aquele erro 404, tá bom? Então, isso aqui a gente geralmente faz por exceptions e controllers advices, tá? Mas a gente vai implementar isso aqui através de uma estrutura básica de um if. Se não existir o optional, que é esse dado aqui de cima, ou seja, o is present, se ele não está presente, a gente vai ter que mostrar um erro. Se não, a gente vai ter que retornar uma resposta. Então vamos colocar aqui primeiro, return new, que é a resposta, tá? Response entity, aqui a gente vai colocar com relação a model plano, e qual que é o status code, tá? Deixa eu só colocar o ponto e vírgula no fim.
Qual que é o status code? Não é nulo, tá? É o HTTP status code, do qual a gente vai implementar também, ponto, é o... não, HTTP status, tá? Status, aqui, ponto, not found, é o 404, tá? A gente tudo vai implementando aqui, ó, HTTP status já está importado também. Se a gente não encontrar nenhum dado, ele vai ter que retornar com o código de status HTTP na resposta, na HTTP response, com o código 404, ou seja, que não encontrou aquilo que foi requisitado. Se encontrou, a gente vai responder com entidade plano, o status code de OK. Então, optional, que a gente coloca aqui .get, que é os dados, e o http status.ok, que é o código 200, que é o código que ele vai retornar o resultado. Deixa eu ver aqui, está faltando um parêntese. Deixa eu só ver aqui para nós. HTTP status return new. Ok, tá certo. Legal. O próximo método que a gente vai implementar é através do verbo HTTP REST POST, que é para adicionar dados. O C, que é do create, é o post, portanto é o post mapping. Esse post mapping, quero trazer ele assim, simples. Eu também vou importar ele aqui, tá? Path, post, request, get, delete, tudo isso a gente precisa importar de um por um. Para a gente adicionar é fácil, a gente cria o public plano do tipo create. Aqui dentro a gente vai informar os dados e o que é o complemento. Então é create, a gente vai ter um request body, que é os dados que a gente vai inserir. A validação dos dados, valid, vai ser um objeto plano com seus respectivos dados. Esse objeto a gente vai chamar de plano. Só que a gente vai ter que importar algumas coisas aqui, tá? Deixa eu trazer isso aqui para nós. O request body, então, public plano, create, request body, valid, plano. Deixa eu ver se eu já consigo trazer isso para cá. A gente só vai fazer isso aqui, ó, return plano repository ponto save, que é o método que guarda dados. Que dados a gente vai guardar? Os nossos dados do objeto plano, trazido como parâmetro desse método, tá bom? Ok, para adicionar dados está simples, né? Para atualizar dados, que é o de update, a gente tem duas formas, que é o PUT. A primeira é sem validação, a segunda com validação. A gente vai implementar as duas aqui. Deixa eu colocar o seguinte, deixa eu colocar assim, ó, método get sem validação, tá? Só para a gente deixar documentado, com validação. Agora, aqui embaixo, a gente vai fazer o método post sem validação, que a gente vai implementar a partir de agora. Vou abrir um pouquinho, não, fica muito grande, vamos deixar assim. Aliás, o método put, tá bom? Que é para atualizar dados, para editar dados, um dado já existente. Primeiro a gente traz o put mapping, tá? A gente faz o import dele também. Put mapping tá aqui. Deixa eu deixar eles todos juntos, só para a gente não se atrapalhar. Ok. Put mapping. Na URI, no endpoint ID, ou seja, a gente vai ter que informar o URL do servidor, plano, o número do plano que a gente quer atualizar, com o verbo HTTP REST PUT, dizendo que a gente quer atualizar determinado dado, determinado objeto. Public, objeto aqui, o model plano, tá bom? A gente vai fazer o update com o método. A gente vai inserir os nossos dados
E a gente vai ter que dizer que a gente quer o ID do plano que a gente quer utilizar, atualizar, e os dados desse plano. Portanto, a gente vai trazer através do pet variable um long ID e também um request body, que são os dados, que é um objeto do tipo plano, tá? Por quê? Primeiro é o número do objeto, o número do plano que a gente quer atualizar, e depois um objeto contendo dados, chave e valor, que são atributos e respectivos valores, que a gente vai atualizar na base de dados. Tá? É o ID do plano que a gente quer atualizar, qual plano que a gente quer atualizar e os dados desse respectivo plano. Para isso, a gente vai criar aqui a model plano, plano auxiliar, plano alt, igual a plano repository ponto get by ID, ou seja, a gente vai procurar o plano cujo ID foi informado de parâmetro, esse plano alt ponto set nome, por isso que a gente precisa dos gets e setters, a gente vai pegar, então é plano ponto get nome, e embaixo dele a gente vai setar também o plano auxiliar, tá? Plano alt ponto set valor por minuto, que a gente precisa atualizar os dois, plano ponto get valor por minuto. A gente precisa desses dois e depois retornar os dados modificados. Plano repository ponto save, para guardar os dados. Quais dados? O plano alt, que são os dados que a gente pegou. A gente vai recuperar o ID dele e os valores. A gente vai setar com novo nome, novo valor por minuto, e depois guardar esses dados novos, tá bom? Isso aqui, de novo, eu vou comentar, depois nos testes a gente vai descomentar, e o próximo agora que a gente vai criar é o método put com validação, porque ele é um pouco mais complexo, porém, seguindo a mesma diretriz do put mapping, dentro da URI, cuja URL é o URL do servidor, underline, URI plano, underline, número do plano, que é o ID dele. Response entity aqui, que vai receber a entidade plano, ou seja, a model plano, vai ser o método chamado de update, porque uma atualização é o do nosso CRUD, então é update, pode colocar o nome que quiser, a gente coloca update. At variable, que é o ID do plano, e depois o request body, que são os dados desse plano que a gente quer atualizar. Valid do tipo model plano, que é o objeto plano, que a gente vai chamar de plano no parâmetro. Aqui também a gente vai criar um optional de plano, da model plano. Isso aqui a gente vai chamar de optional, tá bom? E ele vai receber o plano repository ponto find by ID. Então, para não pegar aquele get by ID, tá bom? A gente vai pegar o find by ID, seguindo o ID do parâmetro do nosso método. Vou colocar um pouquinho mais para cima aqui. E aí a gente vai fazer uma verificação. Se esse dado existir, a gente retorna a resposta com essa atualização. Se ele não existir, a gente retorna uma HTTP response para aquele dispositivo requisitante, aquele device request, com uma HTTP response cujo código é da categoria 400, ou seja, 404 not found. Da mesma forma como a gente fez, a gente não vai utilizar tratamento de valores, simplesmente um if. Se não optional is present, que se ele não existir, se ele não estiver presente, então a gente vai retornar o erro. Return new response entity de plano. Deixa eu colocar só aqui aí a nossa model, nossa entidade plano. E aqui dentro a gente vai colocar que código a gente quer retornar. Então é o http status.notfound. E ele já, o próprio Spring ele já vai converter esse not found para o 404. Depois, se a gente encontrou os dados, se eles existem na requisição, a gente vai criar o plano auxiliar, que vai receber o nosso optional.get, que vai pegar esses dados solicitados, vai trazer eles para o setNome, ou seja, a gente vai modificar o nome com o plano.getNome, e o mesmo para o valor por minuto.
plano.valor por get valor por minuto. Tá? Não esquecer dos pontos e vírgulas e retornar esses novos dados. Então, return new repository entity de plano, que é a nossa entidade que a gente quer retornar. Ok? E o código de status e os dados atualizados. Então, primeiro a gente vai botar o nosso plano auxiliar, vírgula, o código de resposta. Então, a gente vai retornar. Aqui a gente vai colocar o código de status HTTP 200, principalmente o 201 aqui, que é o de OK. A gente vai retornar o código de status HTTP na resposta, na header response, como OK, que é o 200, 201, da categoria 200, que deu certo a requisição, e também no request response, aliás, no HTTP response body, que é o corpo da resposta, via HTTP a gente vai enviar, nesse caso em JSON, os dados desse novo plano desse plano específico que foi atualizado, os novos dados desse plano. Feito isso, a gente vai partir para o último método, que é o delete, que é para deletar, excluir um plano específico. A gente também vai utilizar essas duas variações. Uma, utilizando o método HTTP REST delete sem validação e na outra com validação. Então, vou copiar aqui o nosso comentário, método delete sem validação. Vamos começar pelo mais simples. Aqui é o delete mapping, que a gente também importa lá em cima, delete mapping. Tá aqui, ele tá no primeiro, tá aqui. Inclusive a gente tem a documentação e embaixo a gente vai informar o método para deleção, que primeiramente ele vai ser sem tratamento de erros, sem validação. Claro que a gente vai ter que informar a nossa URI. Então, quando a gente informar a URL do servidor, ou seja, o DNS ou IP, barra URI plano, barra o ID dessa nossa postagem que a gente quer deletar, a gente vai, através do verbo HTTP REST delete, ele vai executar esse método abaixo, que é o método delete. Então, public response. Aliás, vamos começar sem validação. Public void delete, tá? Que é uma deleção que a gente vai fazer. É um método. Depois a gente autocompleta. Vamos só colocar aqui os parâmetros. É o pet variable, é o ID, tá? O ID do post que a gente quer deletar. E simplesmente a gente vai lá, plano repository.delete. Tá? Delete by ID, tá? É esse aqui, que está em desuso também, seguindo o ID do parâmetro que a gente informou. Ok? Esse é o método delete sem validação. Eu também vou comentar ele. Depois a gente, nos testes, primeiro vai testar os métodos sem validação, depois os métodos com validação. Através do Postman, já que a gente não tem uma interface gráfica para consumir essa nossa API REST. Vamos lá. Aqui então a gente usa também o delete mapping. Cuja a URI é no /id, ou seja, URL do servidor /plano /id, para a gente deletar um post com esse ID específico no response entity de plano, que é a nossa entidade, aonde que a gente vai criar aqui o método delete. E aqui dentro a gente vai colocar os dados para a deleção. Então a gente vai ter que trazer o quê? O ID da postagem que a gente quer remover. Então, deixa eu só fazer com que a memória autocomplete. Pet variable, long ID. Agora sim a gente vai fazer uma validação. Se esse valor estiver presente, se ele não for inexistente, ele vai ter que, de fato, deletar esse objeto específico, ou seja, esse plano de telefonia. Porém, se a gente não informar nada, a gente vai ter que retornar aquele erro do HTTP status code de response da categoria 400 que não teve êxito na operação, ou seja, o not found, 404 no caso. Então, se a gente vai fazer isso novamente através de uma estrutura simples de if. Se não existir o plano repository, então exist by ID,
que é o ID que a gente trouxe na nossa assinatura do método, que é o parâmetro. Então a gente vai retornar aquele erro. Return new response entity de plano, que é a nossa model. E aqui o código de erro vai ser aquele HTTP, tá? Status code, HTTP status. Deixa eu só colocar dessa forma. Então, HTTP status.notfound. Se esse valor, tá? Se esse valor existir, ou seja, se o ID for válido, tiver um plano com esse ID, a gente vai no delete by ID, informando o ID, que é o parâmetro, e a gente vai retornar essa deleção. Então, response entity, a nossa entidade é plano, dizendo que foi removido. Quando foi removido, a gente tem que colocar o status code de no content, sem conteúdo. Deixa eu ver se eu encontro aqui vamos colocar assim que ele vai nos ajudar no content. Por quê? Porque a gente primeiro exclui o dado que a gente solicitou e depois a gente manda a resposta, ou seja, que ele não vai existir mais. Então, no content, que a gente vai ter aí uma resposta de que não existe mais esse dado, ou seja, ele foi deletado com sucesso, tá bom? São esses os dados, os métodos de CRUD, que é onde esse status code aqui a gente não está utilizando, a gente só utiliza o status. Atente-se a todos os imports, tá? Para não esquecê-los, as URIs e também aos maiúsculas e minúsculas, tá? Porque a gente pode ter aí alguma diferenciação entre classes e atributos e tipos nessa questão do camel case. Ok, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou deixar dessa forma, não vou descomentar nada, porque a gente vai executar o nosso servidor do Gradle. Então, no Windows, Ctrl aspas simples, a gente pode abrir e fechar uma linha do shell, que é o PowerShell. No Linux, é Ctrl acento agudo, ou Ctrl Shift acento agudo, Ctrl Shift aspas simples para, respectivamente, em Linux e Windows, a gente criar um novo shell. Dentro do pacote de telefonia, um ls, para a gente verificar se está o build Gradle ali, o Gradle W, tá? Ele está ali. Então, clear para limpar o nosso shell. Agora sim, a gente vai executar com Gradle W. No Windows, eu vou ter que fazer o seguinte. Ponto contra barra Gradle W, tá? Espaço boot run. E a gente vai executar o nosso servidor do Gradle. Nesse caso, eu só criei o banco de dados através do comando create database telefonia, que é o nome do banco de dados. Ele então vai criar para mim as tables. Do encontro passado para esse eu apaguei a base de dados. No seu caso, se você manteve a base de dados do encontro passado, ele simplesmente vai, como a gente tem setado lá no Application Properties, que é o update, o Spring Gradle em si vai fazer uma verificação. Se as tables forem criadas e estiverem atualizadas, ele mantém. Se elas estiverem desatualizadas, ele só vai atualizar com os novos dados, relacionamentos. E ao executar o servidor do Gradle, a gente vai instalar toda essa questão do adaptação do código para se converter em um projeto de desenvolvimento web do tipo RESTful, ou seja, uma API REST que recebe os verbos HTTP REST, os HTTP tradicionais, GET, POST, e os REST, PUT, PATCH, DELETE, que são os verbos que a gente trabalhou aqui. POST, PATCH, a gente trabalhou com GET, POST, PUT e o DELETE, tá? 80% está executando. Agora, se eu executar aqui na localhost, tá, que é o IP do meu servidor local, na porta 8080, você pode colocar por extenso lá o IP, em vez do DNS, o IP do local 127.0.0.0. E aqui o localhost é mais fácil, claro, o DNS. Na porta 8080 a gente vai ter aí uma página, tá? É uma página de erro, sim, mas isso aqui identifica que a gente não tem nenhuma rota aqui funcionando, mas que
está executando. A gente não teve nenhum erro no log do nosso servidor, do Gradle, do Spring Boot, e também aqui a gente teve. Então, colocando a URI/plano, a gente vai ter a listagem dos planos. Como eu disse, a gente não fez um front-end para consumir esse motor do Spring Boot, tá? Essa API REST que a gente criou. Então, ele simplesmente vai mostrar em modo texto, tá bom? Para isso, a gente vai criar uma conta no Postman. Se você já criou uma conta legal, a gente entra aqui e vai fazer as requests. Se não, você cria uma conta gratuita no Postman, pode ser no Postman Web. A gente precisa baixar o Postman Agent, tá? Para trabalhar em sincronia com o nosso projeto local. Tá aqui, ó, o Postman Agent está funcionando. Escolhe aí um workspace, eu tenho vários, tá? Mas eu não vou utilizar nada disso. Simplesmente vou vir aqui no mais para criar uma nova HTTP request, aonde que a gente precisa fazer primeiramente a listagem de todos os dados. Ou melhor, vamos começar adicionando um plano de telefonia. Então, post para fazer o create do CRUD. Para a gente fazer o create, a gente precisa informar um ID, ou melhor, a gente precisa informar o seguinte: um conjunto de dados para esse determinado plano de saúde. Primeiro a URL, tá? Vou colocar aqui, ó, HTTP, localhost, plano, post, a gente vem body, raw, o nosso código vai ser do tipo JSON. Deixa eu só minimizar essa resposta aqui, porque a gente não está utilizando ela agora. Eu copiei, né, os arquivos, deixa eu trazer aqui, ó, o conjunto é em JSON. Então a gente vai colocar sem validação de nomes ou valor mínimo de valor por minuto, tá? Vamos colocar dessa forma. Se você quer salvar, Ctrl S você salva aí, eu não vou salvar. Ctrl Enter para executar. Tivemos o status code da resposta 200, ou seja, ok. Vamos mostrar aqui, ó, nosso dado foi cadastrado. Se a gente atualizar aqui, vai ter um plano de saúde já cadastrado. Se a gente quiser listar os planos de saúde, a gente troca para get e deixa aqui o corpo nenhum, tá? Vamos enviar, ó. Ele mostra a listagem dos planos de saúde para nós. Ou seja, a gente já provou na prática que o método post e o método get para listagem estão funcionando. Agora eu vou fazer o seguinte: o servidor do Gradle, a gente vai ter que digitar aí o Ctrl+C e S para finalizar ele, porque diferente de alguns frameworks, a gente precisa, para fazer uma alteração no código, e ela surtir efeito, a gente precisa desligar o servidor, fazer essa alteração e depois ligar o servidor de novo. Então, eu vou descomentar os métodos sem validação para a gente testar eles primeiro, tá bom? E vou comentar os com validação, vou colocar comentários de múltiplas linhas. Então, quais são os métodos sem validação? O método de visualizar uma postagem específica, de atualizar os dados de uma postagem específica e de deletar uma postagem específica. Vamos ver se eles vão funcionar na prática. E depois se funcionarem na prática, a gente vai testar esses mesmos métodos, porém com uma estrutura um pouco mais complexa tecnológica com validações. Vamos vir aqui de novo, executar o servidor do Gradle, tá? As setas direcionais, elas navegam no histórico de comandos. A gente vai ter que esperar ele chegar nos 80%. Vamos executar aqui essa nossa URL de listagem de posts para ver se, por enquanto, a gente não tem. Agora sim, a gente vai executar. Ele demora um pouquinho, tá, para ligar. De novo. Conexão recusada. Ele está executando aqui para nós. Vamos lá. Aguardar um pouquinho. Ctrl Enter aqui para a gente executar a requisição, tá bom? Ou no send, tá? Agora foi, tá? Demora um pouquinho. Lembrando que o Postman a gente tem que estar ativado. Então eu baixei ele no computador e executei. Ou você baixa o Postman Desktop e executa. Daí não precisa do agent, tá? Como eu estou executando Postman na web, eu preciso ter o agent trabalhando localmente para ele se conectar
com sucesso através do Chrome ali para não ter nenhum problema maior com relação a isso, tá? Com relação à conexão aí do código e tudo mais. Legal, tá funcionando. Agora a gente vai testar os métodos. Primeiro, o método de modificar os dados, que é o método put. Então a gente vai, aliás, vamos colocar o get primeiro, de visualizar o plano com o id/1, já que a gente só tem um post mesmo, né? Já que a gente tem um plano mesmo. E funcionou. Ó, o plano 1 teve aí os dados dele, tá? Se a gente quer atualizar esse plano 1, a gente troca para put, coloca aqui o corpo em raw do tipo JSON, e deixa eu minimizar a resposta aqui, nós vamos colocar assim, plano 1 teste atualizado. Ctrl Enter para executar. Tivemos a resposta de HTTP status code ok. Ó, tá aqui o nosso novo plano. Se a gente verificar aqui o listar posts, plano 1 está atualizado. Ou seja, o nosso método... o nosso método... a gente testou o put sem validação. Tá? Eu acabei me enganando aqui. Eu vou ter que descomentar isso aqui. Tá, o put sem validação está funcionando. Tudo bem. O get com e sem validação, ele também está funcionando. Tá? A gente já vai fazer esse teste. Vamos testar o delete sem validação. Vamos testar primeiro o delete sem validação, depois a gente descomenta os de validações. A gente vai remover o post 1. Eu não preciso colocar corpo, tá? Mas ele me trouxe aqui a resposta de que ele deletou, ou seja, funcionou. Nesse caso aqui, eu receberia, como eu deixei corpo, tá? Mas aqui a gente receberia um no content, tá? Mas que a requisição é um dos 204, se não me engano, que a gente teve que não existe mais dados, porque ele foi removido, o plano 1 foi removido. Vamos colocar de novo um plano, tá? Vou colocar só o URL corretamente e executá-la, para que a gente tenha aqui na lista de planos pelo menos um plano. E agora a gente vai testar, tá, os métodos, agora sim, com validação. Ctrl C para cancelar esse nosso terminal. E vamos lá. Primeiro, eu vou comentar o get sem validação. E vou descomentar o com validação. A mesma coisa para o put e para o delete. A gente vai comentar o put sem validação, que a gente já testou, e vai descomentar o com validação. O sem validação a gente já testou. O sem validação a gente ainda não testou. Aliás, o com validação a gente já testou. Perdão, sem validação a gente já testou, com validação a gente ainda não testou. Vamos comentar também o delete sem validação e descomentar o com validação, para a gente testar e verificar se as validações funcionarão de fato. Ok? Nós temos então aqui a listagem, já funcionou, o get sem validação, o get com validação a gente vai testar agora. O post funcionou, o put de atualizar sem validação funcionou, com validação nós vamos testar agora. O delete sem validação funcionou, o delete com validação a gente vai testar agora. Primeiro, a gente vai testar o verbo put, aliás, o get sem validação. Ou seja, se a gente tentar colocar, por exemplo, aqui o post 1 get, tá? Vamos colocar dessa forma e a gente não precisa mostrar nada, só clicar em enviar. Vamos ver. Sim, a gente não executou o servidor do Gradle. Pronto. Tá? A gente vai executar o servidor do Gradle. A validação do get, ela é um pouco mais diferente, tá? Se a gente não ter um ID na URL, aí ele vai ter que mostrar alguma questão aí, se esse ID ele não for encontrado. Então a gente pode procurar por um post cujo ID é 5, porque a gente só chegou no post de ID1. Então aqui post de ID6, por exemplo, tá? A gente vai fazer esse teste aqui. Vou só esperar o servidor responder. Aqui é o get, sem buddy, tá? Buddy nenhum, vou só fechar aqui a resposta. Buddy não, tá? Só aqui, barra ID6, já que não temos o post 6 cadastrado.
e ele vai mostrar aqui um 404 not found. Por quê? Porque a gente não tem o post 6. Se a gente mostrar o post 1, deixa eu só ver aqui se ele está executando ainda. Deixa eu só colocar aqui a listagem dos posts. Tá? A gente tem o post, eu não sei dizer se é o post 1, vou trocar para 2, é post 2, tá? Então o post 2 a gente tem, o post 1 a gente já não tem porque a gente apagou anteriormente, tá? Então a gente vai ter essa validação funcionando, not found. A gente não encontrou esse determinado local do servidor, ele não encontrou esse post específico. Legal, então, o post 2, o plano 2 a gente sabe que existe. Vamos atualizar o plano 2 com validação e fazer o seguinte, put, vou pegar esses dados aqui, essa aqui é a nossa resposta, tá? Eu vou minimizar ela. Lá no body raw JSON, a gente vai colocar o valor por minuto menor do que 1,49. Vou botar 0,9. E vou executar, a gente vai ter que ter um erro, tá? Bad request, por quê? Porque o nosso valor por minuto, ele é menor do que o que foi planejado. A gente consegue colocar uma mensagem específica, tá? Também, colocando lá na nossa model operadora, essa validação aqui, ó, tá? Por exemplo, deixa eu trazer aqui para nós. Operadora, celulares dos clientes, os planos, tá bom? Aliás, a gente está aqui, então, no plano. Só trazer aqui no comercial, plano. E a gente consegue colocar da seguinte forma, vírgula message, valor menor do que 1,49, tá? Mas eu não vou acabar colocando essa validação aqui, tá? Você pode colocar, porque eu já estou com o servidor executando, a gente sabe disso. Agora vamos fazer o teste, colocar 1,50, tá? E fazer a execução, ok. A gente teve a atualização com sucesso, porque, aí ó, 1.5, ele arredondou, né? Tirou o zero redundante da direita e atualizou os dados mesmo assim. A mesma coisa se eu fosse querer colocar o nome em branco, ele não deixaria passar, ia dar erro 404. Então a gente já tem aqui na prática que o verbo, o método put com validação está funcionando, o get com validação também está funcionando, falta a gente tentar deletar um post que não existe. Por exemplo, o post 1 não existe. Ou post 21, por exemplo. But não. Executando. A gente vai receber o erro 404 da validação. Agora a gente vai tentar deletar o post 2. Ele existe. E a gente vai receber 204 no content, ou seja, ele removeu a nossa postagem e retornou dizendo que agora, nesse momento, ele foi excluído, ou seja, já não existe mais nenhum conteúdo nesse local. Então, são esses os verbos HTTP REST que estão presentes no Spring Framework. A gente fez os testes no Spring Boot, tá com Hibernate. A gente utilizou no formato DAO, a gente fez os testes via Postman. Todo esse código e mais informações você pode encontrar lá no meu site ubsocial.github.io. Um abraço e até o nosso próximo encontro.